E quais seriam os outros fatores que também agravariam, tipo, como o estresse, fatores emocionais, hábitos do dia a dia? Quais seriam esses fatores? O estresse ataca um pouco devido ao cortisol, que é o hormônio que a gente dosa para simbolizar o estresse. Ele tem um envolvimento na piora da resistência à insulina também, assim como o aumento do peso. Então, sempre uma pessoa que é muito preocupada, muito estressada no dia a dia com preocupações, problemas que ela está vivendo, ela pode aumentar a liberação desse hormônio e, consequentemente, se ela ficar muitas horas sem comer, ela também vai aumentar esse hormônio. E os dois modos, tanto de ficar muitas horas sem comer, quanto tiver muita preocupação, ou uso de medicamentos que têm corticoide, pode com o tempo gerar resistência à insulina e desencadear o risco de diabetes. Agora, uma situação emocional muito intensa que uma pessoa viveu, ela pode desencadear o diabetes tipo 1, que é aquele que depende da insulina, porque ele acaba com o pâncreas da pessoa. Então, ela pode passar a ficar diabética após um trauma muito grande, mas não é tão comum acontecer isso, tá? É mais via cortisol mesmo. E ocorre de quando as pessoas descobrem que tem diabetes, se afastarem da vida social, acabarem não indo em festas, em reuniões por causa de diabetes e acabar tendo problemas psicológicos também? Isso acontece muito quando a criança descobre que é diabética e antes não era, e ela tem uma dificuldade de se adaptar porque tem que tomar a injeção, né, que a insulina é injetável, e ela tem que ter uma regra alimentar, tem que ver tudo que ela vai comer, fazer um negócio chamado contagem de carboidrato, para saber o que tem na festa, o que ela vai comer, ela tem que escolher, tem que tomar a injeção. Então, às vezes, isso é difícil no início da pessoa se adaptar, porque antes ela não tinha essa dificuldade. Então, muitas pessoas, no começo, elas se sentem diferentes. Então, existe a necessidade de uma orientação, de um psicólogo, de uma pessoa que mostra que não tem, assim, grandes problemas ela ter esse problema e conviver com a sociedade. Ela só tem que entender que, para ela, aquele alimento que todos os outros estão comendo é como se fosse um inimigo. Então, ela não vai comer. Simplesmente, ela tem que ter outras alternativas ali, para poder não estar participando e, né, não se sentir mal. E todo mundo comendo a outra comida. Então, é importante esse apoio emocional no começo, principalmente de uma psicóloga, de uma nutricionista, para essa criança se sentir normal, conviver com as outras e não ter grandes problemas. Então, aliado ao acompanhamento, aos remédios, é recomendável fazer tratamentos auxiliares, como o psicólogo. Sempre é recomendado, principalmente para crianças, né? E também, por exemplo, para um adulto que às vezes passou a ficar diabético e ele tem que tomar insulina também, e às vezes ele não consegue lidar bem com essa situação. Também é interessante ele poder estar contando com esse apoio emocional, né? Para poder fazer uma coisa melhor, para não ter grandes problemas no futuro. Doutora, e por que o diabetes é conhecido como uma doença silenciosa? Porque esse detalhe que eu estava contando sobre a caramelização, ele vai estragando tudo lá dentro. E não dá sinal até estar estragado. Então, quando a pessoa percebe que tem algum problema, ela já está cega, já está com o rim com problema, ela já está amputando a perna, ela já tem uma neuropatia, que é uma sensação de uma bota sem ter nada na perna, uma dor horrível que tem que tomar remédios fortíssimos para tirar, por causa do diabetes já ter, por essa caramelização, destruídos a pequena circulação dela, os nervinhos, e tudo isso vem de forma silenciosa. Tanto que para aparecer o sintoma do diabetes, ou para a pessoa até descobrir através de algum exame que tem diabetes, às vezes do dia que começou a doença até a pessoa descobrir, passaram-se uns 5 anos. E a pessoa nunca imaginou que ela teria aquilo. Então, é recomendável que as pessoas façam um teste com qual período? Sempre é legal a pessoa, quando tiver que fazer algum exame de sangue, aproveitar e pedir glicose, que é o exame que confirma se existe algum risco. Muitas vezes, só a glicose não confirma nem descarta que ela é diabética.
Porque às vezes eu faço uma glicose, hoje o normal de dosagem é até 99 para adulto e até 95 para criança. Então, se eu faço uma dosagem, e essa dosagem em jejum, ela deu acima de 126, eu já sei que a pessoa tem diabetes. Agora, eu posso ter uma oscilação e não dar alterado um dia que eu fiz o exame, e se eu fizer um outro exame que é para medir quanto no sangue grudou a mais do que deveria açúcar por um período de 3 meses, que é um exame chamado hemoglobina glicosilada, eu já tenho uma ideia mais correta se realmente a pessoa não vai estar com diabetes e não sabia. Então, eu tenho esses dois exames como exames importantes para eu determinar se a pessoa está com diabetes. Agora, para ela ser avaliada em risco de ter a resistência à insulina, a hiperinsulinemia, daí a gente faz a curva glicêmica, que é um exame que usa a insulina e a glicose como parâmetro de meia em meia hora. Então, eu vejo se a pessoa está tendo excesso de liberação de insulina através desse outro exame, que é a curva glicêmica. As consequências são iguais dos dois tipos? As consequências acabam sendo iguais, com uma chance maior de quem é diabético que teve o excesso de insulina determinando, que é o tipo 2, ter muito mais chance, por causa de aumento de peso, a ter problema cardíaco. Então, é muito mais comum as pessoas tipo 2, que são as que não dependem de insulina, desenvolverem graves problemas cardíacos, porque geralmente pela obesidade, quando ela se está envolvida, ela também tem mais chance de ter colesterol, de ter triglicérides e de ter uma gordura abdominal, que a gente diz que é a perigosa, que é a que vai fazer ela ter um maior risco de doença coronária. A do tipo 2, como é adquirida, ela regride com o tratamento? Ela pode ser controlada, a pessoa pode estar ótima, como se ela não tivesse o diabetes, se ela fizer o que tem que ser feito para controlar. Mas ela tem que ser medicada a vida inteira ou podemos falar em cura de diabetes? Eu diria que pode ser controlada. Ela pode ser uma coisa que fica com níveis normais, com uma dose mínima de medicação, ou às vezes só com uma alimentação saudável. Mas eu não diria que se ela deixar de fazer isso, não vai voltar. Então ela vai ter que sempre ficar controlando. E de preferência, ela vai precisar de manter um peso saudável, fazer atividade física, tudo que ajudaria a ela ter um bom controle. As pessoas que possuem histórico de diabetes na família, elas têm que procurar um especialista antes? Se a alimentação da família é uma alimentação muito rica em carboidrato, naquele lance que a gente comentou de farinha, fast food e tudo, e ela já tem um familiar diabético, sempre é importante ela ter certeza que ela não está tendo o risco de já uma hiperinsulinemia, uma resistência à insulina, porque do prazo que ela descobre que já tem isso para aparecer um diabetes, tem um tempo que poderia reverter a situação. Então, sempre é interessante que ela, se já tem familiares diabéticos, se preocupe com a alimentação e com esses exames esporadicamente. E quais são os riscos que as pessoas que têm diabetes, mas não sabem disso, correm? O maior risco, quando é tipo 1, por exemplo, é entrar em coma. Ela pode descobrir que é diabético através de um coma. Ela tem um excesso tão grande de açúcar no sangue que gera uma alteração que ela já entra em coma. Só que isso é o tipo 1 mais. As pessoas que são tipo 2, como a gente estava comentando antes, é muito silencioso. Então, às vezes, ela vai perceber alguma coisa errada com ela, mas não vai achar que é por causa de um risco de diabetes, talvez. Porque os sintomas mais frequentes que levam as pessoas a ir atrás e procurar se tem ou não alguma coisa, é se está com a boca seca, tem hábito de tomar muita água sem parar. Às vezes tem que acordar à noite para tomar água. Então, toma litros de água e à noite toma também. E toda hora vai no banheiro fazer xixi. Tá? Então ela come até emagrece, vai comendo e emagrecendo. Em vez de engordar, ela vai emagrecer. Então, esses sintomas são os que chamam, às vezes, a atenção que existe algum problema. E aí, se elas têm uma ideia que isso pode ter ligação com diabetes, às vezes elas vão procurar o médico para ver se é diabetes. Mas a maioria das pessoas descobre que é diabetes por acaso.
fazendo um exame, às vezes cardiológico, ou vai no ginecologista, tem alguém para fazer algum exame de rotina, e pede lá aquele exame também, e vem que tem alteração. Esses sintomas, eles aparecem nos dois casos? Podem aparecer, só que eles são mais comuns quando já está ficando tipo 1, quando já está tendo essa falência, principalmente o emagrecimento. E no caso das pessoas que sabem, mas não fazem o monitoramento adequado? Sempre a gente recomenda que a pessoa mantenha essa hemoglobina glicosilada, que é a média do tanto que o açúcar está grudado ao sangue durante 3 meses, abaixo de 7. Se a gente vê um exame de glicose até bom e vê esse outro alterado, a gente sabe que a pessoa não está fazendo um controle adequado. Então já é uma coisa que mostra que na verdade ela vai ter consequências, talvez muito ruins, nas complicações que o diabetes vai atrair a ela, porque não está tendo esse controle adequado. Porque esse processo de caramelização que vai acontecendo lá na circulação, ele pode pegar um monte de lugares. Ele pode pegar para dar catarata, para dar glaucoma, para a pessoa ficar cega, ou ele pode dar queda de cabelo em algumas pessoas, ou ele pode dar o problema no pé, começa a ter uma ferida, aí daí a pouco tem que amputar, não fecha de jeito nenhum essa ferida. Outras pessoas já é um problema de rim, tem que começar a fazer hemodiálise. E quem mais ajuda isso a acontecer é quando está alto essa hemoglobina glicosilada, que mostra que esse diabetes está ficando alto o tempo inteiro. Porque se eu peço um exame apenas de jejum e ele está bom, não significa que ao longo do dia não sobe para dar esse processo de caramelização na pessoa. Então, essa má conduta no sentido de aceitar a doença ou pensar assim, o que eu vou fazer para não ter problemas, ela é uma dificuldade que às vezes existe em muitos pacientes que precisariam de ter uma conscientização que vai depender apenas deles para eles não terem nada disso. E isso é uma coisa difícil às vezes. Porque a pessoa acha assim, se ela tomar um comprimido, já tá bom. Não precisa fazer a dieta, não precisa fazer atividade física, não precisa controlar o que entra de carboidrato. E ela acaba correndo o risco de não conseguir o controle. Então, como que seria um monitoramento ideal? De preferência, se a pessoa tiver acesso aos testes que a gente colhe através do sangue, para ver se está tudo bem, a princípio fazer esse exame antes de comer e depois de comer, para ela ver se não está tendo uma variação muito grande no que ela está comendo em subir. Pelo menos até o medicamento ser ajustado e ela ficar com um nível que pode ser considerado normal para ela, para estar o controle bom. Agora, isso pode ser acessado através de postinho, através de farmácias, tendo o aparelho que pode ser medido por ela mesma em casa, sem vamos dizer assim, um estresse a respeito disso, mas com uma ideia assim, preciso saber se o que eu estou fazendo está dando certo. Então, eu preciso ver se antes de comer tá bom e se depois de comer também tá. Porque eu posso mexer em doses de insulina ou de medicações antiglicêmicas com isso, com esse controle que a pessoa vai ter. Mas para nós médicos, o principal controle vem da hemoglobina glicosilada. Se ele não estiver bom, eu já sei que esses exames vão estar